Vamos embora? Vamos ver se a gente consegue ter menos problemas agora. Gente, de volta à nossa brincadeira. E antes da gente passar para o próximo passo, vamos discutir aqui rapidamente a estrutura do RNA transportador a título de aprofundamento, tá bom? Então, aprofundamento, importante aqui pra gente. Aprofundamento. A gente viu na aula anterior aos ácidos nucleicos que cada proteína ela é moldada por uma sequência padrão de aminoácidos. E acabamos de entender aqui que os aminoácidos são carregados até o centro de produção de proteína, lá no citoplasma, por um RNA, que é o RNA transportador. Nesse sentido, duas coisas é importante ser lembradas. A primeira, a síntese de proteínas, ocorre no citoplasma celular. Eita, citoplasma com S, professor, que feio. No citoplasma, em organelas chamadas ribossomos. Durante a síntese de proteínas, temos a participação dos três tipos de RNA. E aí entra a história do RNA transportador. Como existe a necessidade de carrear inúmeros aminoácidos nessa síntese, o RNA transportador, ou melhor, os RNAs transportadores, são previamente produzidos. O que é que eu quero dizer com isso? Só faz sentido falar RNA transportador usado na síntese de proteína carregando aminoácidos, uma vez que a gente entende que eles são produzidos antes da necessidade. Porque são centenas de milhares, às vezes, deles. E eu preciso que todos os aminoácidos disponíveis à síntese de proteínas sejam devidamente transportados. Então eu faço um bocado de RNA transportador antes, junto esses caras aminoácidos e eles ficam lá no citoplasma, na espreita, esperando a hora de trabalhar. Sendo assim, olhem aqui para a nossa lousa. Esse, senhores, é o nosso RNA transportador. Ele tem um formato bem diferentão quando comparado aos outros carinhas. O RNA transportador, ele apresenta uma composição, uma organização estrutural globular. Então eu vou pôr aqui para vocês, ó. Esse cara, ele tem uma organização globular. Ele tem uma molécula. É uma molécula globular. Professor, mas esse troço aí que você está mostrando parece um trevo e não um globo. Então, na bioquímica, uma arquitetura globular ela não necessariamente é redonda. Ela não necessariamente é, de fato, um globo. Tá? Ela é uma composição compactada, enovelada. E o que a gente consegue perceber aqui é justamente isso. O RNA ele sofreu contorções e adotou uma conformação compacta, que a gente vai chamar então de conformação globular. Por hora, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Vamos ao chat.
haverá sempre um RNA transportador para cada aminoácido disponível. Para cada aminoácido disponível. Ou seja, se eu precisar de 1000 aminoácidos, eu terei 1000 RNAs transportadores lançados ao citoplasma, aderidos à estrutura do aminoácido, prontos para transportar esse aminoácido. Significa dizer também que cada RNA transportador, cada RNA transportador é específico para cada aminoácido a ser transportado. E aí o que acontece? A estrutura do RNA transportador guarda consigo um sítio, uma região de interação dele com o aminoácido. Vocês conseguem entender isso? Me dá um feedback aí. Tá dando para entender isso? Do mesmo jeito que a proteína lá tinha um sítio onde o cofator, proteína enzimática, interagia, o meu RNA transportador ele também vai ter um sítio, uma região de ligação, onde o aminoácido é capaz de interagir com ele, para poder só assim ser devidamente transportado. Belezinha? Olhem, por gentileza, essa imagem que está aqui na nossa lousa. E eu vou dar um zoom para vocês entenderem isso com mais clareza. Essa cadeia que vocês estão vendo aqui, deixa eu mudar até de cor para vocês verem. Ó, essa cadeiazinha aqui, ó, que a gente chama de terminação ACC, adenina, citosina, citosina, é o ponto terminal onde o aminoácido será inserido, onde o aminoácido será ligado para para o seu devido transporte. No nosso lado direito, ó, eu tenho um RNA transportador transportando serina, que é um aminoácido. E veja que esse aminoácido ele está ligado justamente na ramificação ACC, aqui, ó, lá na terminação 3'. Um outro aspecto super importante, ainda do ponto de vista de aprofundamento, é que essa conformação em trevo que o RNA transportador tem é estabilizada por ligações de hidrogênio. Então, quando ela se contorce e adquire essa geometria, eu tenho que garantir que essa geometria seja mantida, estabilizada. E essa geometria é do tipo, aliás, é estabilizada por ligações de hidrogênio. Outro ponto importante é que esse trevo formado logo aqui embaixo tem 3 regiões que são vitais para garantir o papel do RNA transportador na síntese de proteína. Uma dessas regiões, que é esse trevo que está à sua direita, ó, essa contorção aqui, é a região onde o ribossomo se prende ao RNA transportador para gerar o posicionamento devido do RNA transportador e, respectivamente, o aminoácido. E essa outra região aqui é o local onde haverá interação do RNA transportador ao RNA ribossômico. Então lá está o RNA transportador, olha que bonito, minha mão. Está aqui, o RNA transportador. O aminoácido está aqui, ó. Esse cara vai passeia, chega lá no centro de produção de proteína. O ribossomo faz isso, ó. Pum, prende. A riboenzima interage com isso e fica aqui.
Haverá um outro RNA transportador que virá trazendo um segundo aminoácido. Eles vão colocar-se lado a lado e o RNA ribossômico vai fazer a síntese da ligação peptídica. O terceiro ponto do trevo, esse sim, fenomenal, vai ser chamado de anticódon. O anticódon, crianças, é uma trinca de bases, olha aqui, ó, 3 bases nitrogenadas, na sequência de 3 nucleotídeos, que irá se complementar a 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro. E aí, por hora, só saiba que ele existe. Porque eu vou precisar trabalhar com vocês um pouquinho as ideias de código genético. E só a partir daí, vocês vão ver essa relação entre anticódon e códon. Tá? Vocês podem encontrar isso aqui também escrito assim, ó. Anticódon. Anticódon. O que vai significar essencialmente a mesma coisa, certo? Beleza? Tudo bem para todo mundo? Então o titio vai colocar aqui, ó, o RNA transportador apresenta uma conformação em que se observa um sítio de interação com o aminoácido, um sítio de interação com o ribossomo, um sítio de interação com a riboenzima, que vocês já aprenderam a ser o RNA ribossômico, e um sítio de interação com o RNA mensageiro, que o nome dele, por hora, é anticódon. E vocês serão devidamente apresentados a ele num futuro não tão distante. Então o titio vai centralizar aqui a imagem. Ó, centralizar aqui a imagem. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Aumentar um pouco para vocês. E vocês batem o print dessa molécula, que nos será muito, muito, muito importante em um futuro não tão distante. Beleza, meus gatos e gatas? Vou colocar aqui o chat na frente para a gente registrar a dúvida de Isaac. Manda, Isaac. Deixa eu só conferir aqui rapidinho, Isaac. Só um minuto. Pode, manda brasa. Tá dando pra ouvir? Tá me escutando? Opa, só um minuto, Isaac, só um minuto. Power on. Connected. Deixa eu só ligar aqui a caixinha de som para eu poder te ouvir. Só um minutinho, só um minutinho. Caixinha de som, cadê você? Pronto, pode falar. Pronto, agora tá me ouvindo? Tô. Tá. É só para eu ver se eu estou entendendo certo, porque o RNA transportador, ele serve para veicular os aminoácidos, para poder sintetizar as proteínas, e as proteínas, essa parte final que eu tenho dúvida. As proteínas sintetizadas, elas servem para constituir a informação do código genético, certo?
ela é a materialização da informação que estava no código. Então eu acessei o código, li o código, escrevi ele na forma de RNA mensageiro, e a partir das informações que agora estão no RNA mensageiro, eu consigo estruturar a minha proteína. Tá, eu entendi. Eu vou só listar aqui que é para ver se eu consigo entender melhor, porque se eu não estiver lendo, parece que eu não consigo raciocinar. Acontece. Tá. Gente, Isaac perguntou aqui para nós. Isaac, por gentileza, se você puder desligar o seu microfone agora, eu te agradeço. Tá bom. Isaac perguntou aqui pra gente se esses RNAs transportadores estão veiculando os aminoácidos ao centro de produção do... Opa, então deixa eu conferir aqui. Pronto. Isaac nos perguntou, vocês conseguiram ouvir o áudio de Isaac? Pronto. A pergunta de Isaac é bem pertinente, porque ela busca entender o que no fim das contas vai ser a proteína que eu tanto estou repetindo aqui agora. A gente vai entender de fato, visualmente, o que é essa proteína quando a gente chegar no fenômeno metabólico de produção dela, que é o processo de tradução. Mas a ideia é, os RNAs transportadores, ribossômicos e mensageiros estarão trabalhando juntos, acoplados, quase que acoplados, na realidade, quase que acoplados, dentro de um centro metabólico que permite o posicionamento devido dos aminoácidos para a produção dessa proteína. E no fim das contas, esses aminoácidos vão ser encadeados mediante uma ordem que está escrita no RNA mensageiro, que em um outro momento estava codificada lá no DNA, certo? Então a proteína é o produto da expressão das informações que outrora estava lá no DNA armazenadas, ok? Sucesso? Hashtag sobrevivi até aqui. Crianças, uma vez dito isso, a proteína é um produto da expressão de uma informação que estava armazenada no DNA. Do DNA. Então vamos fazer uma síntese aqui rapidinho, rapidinho mesmo, tá? Vou vir aqui a lousa, vou pegar uma nova página pra gente. Deixa eu trazer essa página para cá. E acompanhem comigo o seguinte. Isso é até bom que eu já introduzo o que a gente vai discutir a partir de agora. Imagine que você tem um gene, tá bom? Um gene qualquer. Esse gene, como qualquer gene, ele está aprisionado aqui, ó, no DNA. O gene é, por definição, e lá em genética a gente vai ver isso, uma estrutura, um segmento da estrutura do DNA que contém uma informação. Então eu tenho no meu DNA, uma informação codificada. Essa informação é uma informação a respeito de como eu devo fazer uma determinada proteína. Veja bem, eu vou falar bem devagarzinho, no nível da demência, para que vocês entendam esse bagulho. As informações que estão no gene, consequentemente no DNA, são informações a respeito de como e qual proteína eu vou produzir. Então, lá no final da expressão gênica, o resultado é uma proteína. O que ela vai fazer, por hora, pouco importa pra gente, certo? Pouco importa.
Só que a gente sabe que no DNA as informações estão armazenadas de modo criptografado, codificado. Então é necessário que, antes de tudo, eu transcreva o DNA que está armazenando a informação codificada de uma outra forma. Forma essa em que eu já decodifiquei o código e a minha célula consiga ler. Essa forma é o RNA mensageiro. Eu vou tirar o mensageiro e vou considerar só o RNA, porque daqui a pouco essa informação ela nos é válida pra caramba. Só agora eu consigo pegar o RNA, os RNAs, ler esse RNA e vou conseguir construir uma proteína. Aqui, ó. Opa, só um minuto, deixa eu diminuir isso aqui. E vou construir uma proteína. Que, se vocês preferirem, vocês podem pensar em produto gênico que dará na mesma. Beleza? Pois bem, olha só que coisa interessante. Não dá para a gente chegar nesse último nível aqui, ó, sem antes passar pelo processo de decodificação. Não dá para a gente produzir uma proteína lendo diretamente o DNA, porque, a grosso modo, nós não conseguimos, ou melhor, nossas células não conseguem fazer essa leitura imediata. Eu preciso de alguém no meio do caminho que estabeleça esse fluxo do código ao produto. Esse alguém é o RNA. Certo? Certo. Atenção. Esse processo, deixa eu apagar um pedacinho aqui, ó. Opa. Esse processo, que eu vou chamar aqui de 1, tem um nome. Ele é chamado de transcrição. Esse processo, que eu vou marcar aqui em 2, é a síntese de proteína, também conhecida como tradução. E quando eu tenho os dois eventos sequenciados, eu tenho a expressão gênica. Beleza? Aproveitando que já estou aqui, existe um outro fenômeno metabólico que também envolve ácidos nucleicos, que nós vamos chamar aqui de 3. Que é quando nós acessamos o nosso DNA para fazer cópias dele, fazer réplicas dele. E a gente vai chamar esse fenômeno de replicação. Replicação. Beleza? Com isso, crianças, nós conseguimos entender duas coisas. Primeiro, todo mecanismo de expressão gênica envolve rotas metabólicas que envolvem, por sua vez, os ácidos nucleicos. E segundo, todo mecanismo de expressão gênica que virá a formar um fenótipo ali na frente depende da construção de proteínas. Certo? Isso me permite, então, introduzir um novo assunto da gente, que é o metabolismo dos ácidos nucleicos. Respirem fundo. Quem trouxe café para a aula, já toma um golinho do café, que a gente vai começar a debater uns pontos aqui bem sinistros. Tá bom? Olhem de novo aqui para a nossa lousa. E pensem o seguinte. Se DNA e RNA e proteínas são moléculas biológicas, e eu preciso produzi-las, eu vou precisar de reações específicas para isso. Nós já estudamos
a reação de polimerização de peptídeos, né, a reação peptídica, e a reação de polimerização de nucleotídeos, que é aquela reação que a gente usa para fazer DNA ou RNA. Agora, o mecanismo completo do metabolismo envolve muitas outras informações. E nós vamos começar no passo a passo debatendo o seguinte: o que é o metabolismo dos ácidos nucleicos? São vias metabólicas associadas à produção dos ácidos nucleicos ou proteínas que utilizam-se da estrutura e informações contidas nessas moléculas. Beleza? Existe essencialmente, para nós aqui, 3 processos importantes a ser entendidos. 3 processos. Para isso eu vou apagar esse rascunho e vou estruturá-lo de um modo melhor e ao mesmo tempo revisando as informações. Lá está o DNA como estrutura que armazena o material genético. Se um dia nós precisarmos de mais DNA, para produzir o DNA em cópias, eu não posso perder as informações que estavam na matriz. Ou seja, eu preciso literalmente pegar uma molécula de DNA e fazer outra molécula de DNA exatamente igual. Para isso, nós produzimos esse novo DNA a partir de um mecanismo de cópia. E esse mecanismo de cópia eu vou chamar de 1. Aqui no chat de vocês, eu vou dizer que esse processo 1 é chamado de replicação do DNA. Replicação do DNA. A replicação do DNA consiste na produção do DNA a partir de um DNA pré-existente. Veja, o termo é replicação, o termo é fazer réplicas. Fazer réplicas. Um outro fenômeno diz respeito à produção do RNA agora. Eu sintetizei DNA e agora vou sintetizar RNA. Uma vez que eu entendo que o RNA tem importante papel no fluxo gênico, principalmente quando nós falamos em RNA mensageiro, dentro do RNA tem que existir as mesmas informações do DNA, só que escritos de modo decodificado. Ou seja, para garantir que o RNA respeite as informações do DNA, eu preciso usar o próprio DNA como molde para produzir RNA. Esse fenômeno que eu vou chamar de 2 também tem um nome específico. O fenômeno 2 é chamado de transcrição. Transcrição. Alguns livros vão falar em transcrição do RNA, mas é a mesma merda. Certo? E por último, o motivo dessa confusão toda. A produção de uma proteína. O produto gênico inicial. O produto gênico inicial. Uma proteína. Se eu já entendi, então, que a proteína é um produto imutável,
que tem que ser formado sempre por ordem das informações que estão no DNA. Ao ler o meu RNA, os ribossomos conseguem garantir a síntese dessa proteína, que eu vou chamar esse fenômeno aqui de 3. E para os senhores e senhoritas, esse fenômeno 3 vai ser chamado de tradução. 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 Beleza, jovens? Até aqui, tudo em ordem. Replicação ou duplicação do DNA, Ana Beatriz. Perfeito. Uma vez entendido isso, vale a pena mencionar o seguinte. Atenção. Os 3 processos relacionados ocorrem em todos os organismos, de modo muito semelhante. E por semelhante, entenda uma coisa parecida, porém não igual. Tá bom? Porém não igual. E um outro ponto que vale a pena a gente deixar isso aqui registrado é que existem 2 outras vias de metabolismo que envolvem os ácidos nucleicos, que são bem atípicas. Uma é uma situação tal em que, ao invés de eu utilizar o DNA para fazer RNA, eu vou utilizar o RNA para fabricar DNA. Esse fenômeno que eu marquei aqui com essa seta rosa, eu vou chamar de 4. E, além disso, existe uma situação tal em que eu posso usar o RNA para produzir mais RNA. E esse processo aqui eu vou chamar de 5. Tio, quem é o processo 4? O processo 4, crianças, é chamado de transcrição reversa. Transcrição reversa. E o fenômeno 5, ele é chamado de replicação do RNA. Replicação do RNA. Observação importante pra caralho. OBS e IPC. A transcrição reversa e a replicação do RNA são fenômenos observáveis em vírus. Ok? Células não fazem isso, de novo, dentro dessa caixinha chamada ensino médio e vestibulares. Já registramos recente, há uns 3 meses, alguns microeventos de transcrição reversa em células eucarióticas. Mas ainda é um indicativo de que isso acontece nas nossas células. A gente não pode afirmar isso e generalizar para todos os seres. Então nós ficamos com essa informação dentro do contexto viral tão somente. Certo? Tá tranquilo todo mundo aqui? E o que nós vamos fazer daqui por diante é tentar compreender
dentro de níveis de detalhamento ok, acima dos seus concorrentes, mas não tão alto a ponto de ficar incompreensível, como o fenômeno de replicação, transcrição e tradução acontece. Porém, um adendo bem legal. Se vocês bem prestarem atenção, eu saí da informação que estava no DNA e segui uma sequência até a formação de um produto. E esse produto, ele vai ser chamado de produto gênico. Galera, essas etapas aqui correspondem às etapas da genética molecular. Genética molecular. Tira o chat. O que eu quero dizer com isso? Que todos aqueles preceitos que a gente vai estudar ainda, mas que com certeza em um dado momento você já estudou, sobre heranças, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, polialelia, letalidade gênica, interação gênica, linkage, herança sexual, genética de populações, essas fuleiragens, tudo que vocês já estudaram, tem uma justificativa molecular. Tudo aquilo que acontece lá, a gente entende do ponto de vista de herança. Esse gene, quando se expressa, forma isso e determina tal fenótipo. O que nós vamos fazer a partir de agora, de pouco em pouco, é entender como aquilo lá da genética é bioquimicamente explicado. É legal que vocês coloquem na cabeça o seguinte: durante muito tempo, a genética molecular era cadeira cativa na prova do Enem. Todo ano tem uma porra de uma questão sobre isso. Faz um bom tempo que esse cara sumiu. Certo? E vocês já devem estar sabendo que a bagunça, que a gente chama de INEP, o órgão que organiza a prova de vocês, está sem questões suficientes para os próximos 2 anos, que são os 2 últimos anos do Enem da forma que nós conhecemos. Eu acredito piamente, que 2 coisas irão acontecer. Primeiro, assuntos que há muito tempo não caem vão voltar a cair com força. Por um motivo muito simples. Se eles não caíram, as questões que ainda estão no banco de dados são desses assuntos. E segundo, acreditem em mim. As questões nesse primeiro Enem não virão repetidas, mas a prova tende a ter uma cara muito diferente de todos os outros anos. Não estou afirmando que será muito diferente, mas eu espero piamente que a prova não venha com questões de outros anos, mas traga uma roupagem nova, diferente, mais imprevisível para a galerinha aí. Tá certo? Então, muito cuidado com o que a gente vai conversar daqui por diante, porque a genética molecular caía em tornos conceituais, mas a parte metabólica nunca caiu. Talvez esses 2 anos que vem, e eu espero que vocês resolvam a aprovação de vocês já esse ano, para não ter que enfrentar isso ano que vem, traga uma questão de genética molecular do ponto de vista metabólico, que ninguém estuda essa merda. E vocês estão estudando e vão sair daqui muito bem, tá certo? Só um parênteses. Para quem não lembra ou não viu esses informes, o INEP anunciou que não tem bancos de dados suficientes com questões pré-testadas e elaboradas para 3 provas em 2 Enems. Ou seja, o Enem 2022 e o Enem 2023, eles estão comprometidos.
Primeiro porque faz muito tempo que não se tem elaboração e pré-testes de questão. O governo tocou o foda-se para isso e não fez mais questões. Segundo porque o número de aplicações aumentaram. Vocês têm o PPL, o Enem tradicional e agora tem o Enem digital. Fora que por estarmos em um cenário pandêmico, ano passado ainda teve uma segunda aplicação para a galera que justificou causas que inviabilizaram a presença na prova. Então nós tivemos 2018, 4 aplicações. Não, 3 aplicações. 2019, 3 aplicações. 2020, 4 aplicações. 2021, 4 aplicações. E 2022, existe uma chance muito grande também de termos 4 aplicações. A prova de 22 possivelmente está garantida, mas a prova de 23 só Deus sabe o que vai acontecer. O governo se pronunciou e cogitou em análise de reunião a possibilidade de usar questões antigas e reaplicar essas questões. O que é um atestado de incompetência absurda. A justificativa é que a partir de 2014 o Enem vai ser aos moldes... 2024. Aos moldes do novo ensino médio. Então eles não vão desprender esforço para elaborar item e pré-testar item para esse Enem, uma vez que vão ter que fazer isso para o próximo Enem. Tá? É uma desculpa esfarrapada? É, porque é negligência da galera. Mas fazer o quê? Então a dica é, quando vocês terminarem o programa, mas isso vai acontecer bem antes, porque a gente vai ter nossos ciclos de revisões periódicas. A cada fim de bloco eu vou fazer uma revisão com vocês. Quando eu terminar a bioquímica, revisão. Quando eu terminar a citologia, revisão e por aí vai. Comecem a focar um pouco mais naqueles assuntos que ou caem pouco ou nunca caíram. Porque existe uma chance deles estarem lá esse ano, uma vez que é o que restou no banco de dados. E a segunda coisa, sobrou um tempinho, peguem provas antigas e façam. Não custa nada, né? Eu não acredito que essas repetições já aconteçam esse ano. Até porque eles nem chegaram a afirmar isso. Eles cogitaram a possibilidade. Mas se eles aceitarem essa merda, isso provavelmente vai estragar o Enem do ano que vem, não desse ano. Tá bom? Então, no momento que vocês estiverem no momento de estudo de vocês, executando exercícios, tire um momentinho para pegar uma prova antiga e fazê-la. Pegar outra prova antiga e fazê-la. E aí vocês se previnem nisso. Uma vez que eu estou ensinando ciência a vocês para a vida, eu não ligo muito para isso. Mas como vocês também estão fazendo esse curso para treinar uma prova, então, por parte de vocês, vale a pena vocês pegarem provas antigas e executarem, tá certo? Pois bem, dito tudo isso, vamos começar a discutir os processos do metabolismo de ácidos nucleicos. Estiquem-se na cadeira, porque esse assunto é sinistro. É uma delícia, mas é bem complexo, bem cheio de nuances, que precisam de vocês total atenção. E eu vou começar a replicação do DNA. A replicação do DNA. Pessoal, a gente vai estudar a replicação do RNA com detalhes bioquímicos, não, mas a gente vai falar dela lá em vírus. Quando chegar lá em vírus, lá no ciclo lítico e ciclo isogênico e mecanismos de replicação viral, eu vou ter que discutir um pouquinho de como essa replicação de RNA acontece em vírus de RNA. Certo? É até bom que a gente já bota um contextozinho aí de SARS-CoV-2 e Covid-19. Galera, vamos começar do começo, da base, do alicerce. E a gente vai aumentando o nível de pouco em pouco. Primeira coisa que eu preciso saber sobre a replicação do DNA. Onde ocorre? O processo de replicação do DNA ocorre no núcleo celular. Segunda coisa que eu preciso saber é quando ocorre. Quando ocorre. Para que e em qual momento a célula replica o DNA? Então atentem. A célula replica seu DNA
mediante a necessidade de dividir-se. Ou seja, uma vez que uma célula sofrerá, uma vez que uma célula será dividida, professor, por que uma célula vai ser dividida? Porque o indivíduo está crescendo, porque o indivíduo está cicatrizando, porque o indivíduo está substituindo células que vão morrer porque estão velhas, porque o indivíduo já perdeu células pelo envelhecimento e morte, por trauma ou envelhecimento, tem que botar células novas no lugar, não importa. Eu preciso fazer cópias de outras células para botar ali no lugar. Todo o seu conteúdo precisa ser duplicado. Inclusive o material genético. Certo? Esse processo ocorre em uma fase do ciclo celular chamada de intérfase. Em uma subfase chamada de subfase S. Atenção, eu não preciso, por enquanto, que vocês entendam o que é que acontece na intérfase, o que é que acontece em cada subfase da intérfase, porque teremos uma aula só para isso, lá em núcleo. Mas pensem assim, a célula é uma unidade viva. E como tudo que tem vida, esse treco nasce, desenvolve, replica-se ou reproduz e morre. É aquela conversa do ciclo da vida que a tia do ensino fundamental te ensinou lá atrás, há uns 42, 45 anos, porque todos vocês são tudo coroa. A célula é uma entidade viva, logo ela também tem um ciclo vital. Ela também tem uma organização de ciclo de vida, onde ela nasce, faz tudo o que tem que fazer, se prepara para uma divisão celular e uma vez que ela se divide, uma hora ela fica velha e vai morrer. Certo? Pois bem, se eu simplificar a conversa, o ciclo celular tem dois momentos. A intérfase e a divisão celular. A intérfase é todo o período da vida da célula em que a célula não está se dividindo. Ela está simplesmente vivendo. Ela está realizando os mecanismos do seu metabolismo, ela está realizando as funções esperadas por ela, dela, para aquele processo, ou para aquele órgão, ou para aquele tecido. Tudo que não for o momento de divisão é o momento de intérfase. Essa intérfase é dividida em três subpartes: G1, S e G2. E G2. A S é a fase mais crítica do processo interfásico, que é o momento onde a célula está de fato se preparando para a divisão. Ela está replicando, ela está fazendo cópias de quase tudo que está dentro dela. Principalmente esse cara agora, o DNA. Tudo bem? Além disso, é preciso que a gente saiba quem participa do mecanismo. Quem participa do mecanismo de replicação? É aqui que a coisa começa a ficar severa. O processo de replicação, crianças, e me escutem com muita calma, que eu vou falar bem devagarzinho. O processo de replicação, ele além de ser muito complexo, é talvez um mecanismo metabólico mais importante para a manutenção da vida. Porque ele é responsável por fazer cópia das informações de tudo que você é. O seu DNA não pode deixar de ser replicado. E quando ele vai ser replicado,
eu tenho que evitar ao máximo falhas no processo. Porque errar a replicação do DNA é errar a transmissão das informações. E aí, reiou-se. Isso pode gerar desde uma perda celular progressiva, a formação de cânceres ou simplesmente a incapacidade reprodutiva do ser como um todo. Beleza? Então, quem é que participa do processo de replicação? Primeiramente, eu preciso de nucleotídeos porque é a matéria-prima, certo? Então, eu tenho nucleotídeos. Lembrem-se, nucleotídeos típicos do DNA e trifosfatados. Segunda coisa que participa aqui na brincadeira. DNA. Fazer DNA requer um DNA pré-existente. A gente vai chamar esse DNA aqui de DNA molde, que ele vai servir literalmente de molde para a confecção de uma nova molécula. Terceira coisa. Um complexo enzimático chamado de topoisomerase. Um outro conjunto de enzimas chamado de helicase. Um terceiro grupo enzimático, aliás, um conjunto de proteínas. Gente, só um minuto, deixa eu silenciar aqui um negócio. Pronto, resolvido. Um conjunto de proteínas chamadas de proteínas SBB. Ou, para alguns livros, SBP. Tá? Que são proteínas estabilizadoras de cadeia. Já já vocês vão saber para que elas servem. Eu vou ter também uma tal de RNA primase. Professor, mas a síntese não é DNA porque tem RNA aí. Calma, pequenos gafanhotos, que vocês vão entender isso com carinho. Tá bom? E por último, a estrela da companhia. O complexo enzimático DNA polimerase. Que é a enzima que faz a coisa toda acontecer. Esse complexo enzimático, filhotes, são aqueles que fazem com que os nucleotídeos sejam emendados. Ou seja, é a alma do processo, a polimerização de nucleotídeos para o fábrico do meu DNA. Por ora, nós vamos ser extremamente pragmáticos e vamos discutir em termos teóricos a função de cada um desses caras. Depois, eu vou te mostrar o mecanismo acontecendo, certo? Então, eu vou começar a explicar a função de cada um desses caras, discutindo em texto isso com vocês. Simplesmente assimilem as informações textuais, sem se preocupar em visualizar isso, porque a gente vai ter um outro momento. Eu estou fracionando essa discussão para poder as coisas ficarem mais bem encaixadinhas, certo? Então, primeira coisa importante. Para que servem os nucleotídeos trifosfatados? Esses caras correspondem à matéria-prima do processo. Só dá para fazer DNA com nucleotídeo. Para que serve o DNA molde? Esse cara é literalmente o molde para confecção de novas moléculas de DNA. Até aqui tudo muito simples de ser entendido, não é mesmo? Para que serve a topoisomerase então, jovens? É aqui que a coisa começa a ficar bonita. Vocês lembram que o DNA
ele está contorcido em uma alfa-hélice? Pois bem, para eu replicar o DNA, duas coisas precisam acontecer. Eu preciso desfazer a alfa-hélice, deixando as minhas cadeias paralelas e não contorcidas, e depois eu preciso separar essas duas cadeias. A topoisomerase ela é responsável por relaxar a alfa-hélice. Ou seja, ela desfaz a contorção, em alfa-hélice típica do DNA. Uma vez que isso aconteceu, a helicase pode trabalhar. O que a helicase faz? A helicase é responsável por separar as cadeias da molécula de DNA. Só que tem um detalhe. A gente já aprendeu que as duas cadeias de DNA, elas estão interagentes, unidas, fechadinhas, assim, ó, por ligações de hidrogênio, que são ligações eletrofílicas. O que a helicase faz é isso, ó, separa. Mas a partir do momento que a helicase faz isso e sai, naturalmente essas moléculas se fecham de novo. Não daria tempo de eu fazer replicação. Então o que eu tenho que fazer? Abrir essas fitas e mantê-las abertas. Quem mantém as cadeias separadas são as proteínas SBBs. Elas são responsáveis por manter as fitas, as cadeias de DNA separadas. Elas impedem que as cadeias se fechem. O que é que a RNA primase faz? Confecciona umas coisas que vocês só vão saber o que é daqui a pouco, os primers. E eu explico logo o que é isso. E a DNA polimerase, a estrela de toda a companhia, ela sintetiza o novo DNA a partir das informações contidas no DNA molde. Respirem fundo e anotem essas informações com carinho, porque depois disso a gente vai ver tudo isso acontecer. Eu vou entregar a vocês 5 minutos para vocês anotarem esse texto. 5, ó como eu sou bonzinho. 5 minutos. Porque depois que vocês fizerem isso, eu quero atenção total e absoluta para o que a gente vai debater daqui por diante. 5 minutos e eu não vou nem sair daqui. Aliás, eu vou. Tô fazendo xixi e pegar mais água, certo? Volto já. Esse momento é bem aulinha mesmo, tá? Bem aulinha. O professor escreveu isso na lousa e vocês estão anotando. Porque eu preciso antecipar essas informações que vocês estão vendo aí para vocês entenderem o que vai acontecer depois, tá? Você vem arrumar a Malu, é para me arrumar. A Tia disse que ela vai hoje, ela ainda está tossindo, mas ela disse que ela vai para a escola hoje, viu?
Se você estiver ouvindo, me responda. Se você vem arrumar, porque eu arrumo. Certo? Ei, fuja da aula não, viu? Anote aí que a gente tem muita coisa para discutir. Eu vou explicar no momento que ele aparecer, tá, Ana Beatriz? Para não botar um conceito a mais aí. Mas eu explico já.
Não, pior que não. Pior que eu nunca trabalhei no Enem, acredita? Tá ouvindo, professor? Tô sim. Não é trabalhando no Enem, não. É aqueles que ficam gritando. Acho que é de um dos colégios que você dá aula. Só que eu fiquei no CDF aqui da gente. Ah, sim. Na recepção corpo a corpo. Ouve, entendeu? Fiz muito isso na recepção corpo a corpo. Muito mesmo. Ai, ai. Eu achei muito massa. Eu ganhei tanta garrafa de água. Pronto, galera? De fato, não passou 5 minutos não, eu sei. Mas é porque eu achei que 5 minutos foi muito. Não, não. Não é coisa de maquiagem, não. Para ser honesto, eu nem sei se tem relação. Eu acho que não. Na realidade, não. Acho não, tenho certeza. Não tem relação alguma. Vamos, eu vou explicar, aí vocês depois deduzem aí se faz alguma relação ou não. Se tem algum tipo de analogia a ser feita. Pronto, Isaac, Felipe e eu estamos tendo uma aula de como maquiar. Preparar aqui a lousa. Para a gente fazer a explicação devida. Gente, podemos ir?
Aguardando vocês.